Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Raíssa Carvalho e o Papo de Boteco de hoje vai ser para responder a seguinte pergunta: por que Boteco da Leitura? E como eu me tornei leitora? Então, gente, vamos começar do começo. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. E dentre essas perguntas que eu recebi, eu tô pensando em colocar assim alguns vídeos, né, respondendo cada uma delas, e dentro delas diz assim, de como eu me tornei leitora, né? E se eu tive incentivo para começar a ler. Então eu vou contar pra vocês aqui a minha história, talvez esse vídeo fique longo, mas vamos lá. Os meus pais sempre foram leitores. Então eu tenho lembranças assim do meu pai lendo a todo momento. Então, se ele não estava lendo um livro, ele estava lendo uma revista. E isso é muito nítido pra mim. Eu tenho a imagem dele sentado assim em alguns lugares, de perninha cruzada e com a revista ou o livro na mão. Isso pra mim é muito forte. A minha mãe, eu tenho poucas lembranças dela lendo. Mas eu tenho muitas lembranças dela me indicando livros. Porque ela lia muito na juventude, né, antes de ter filhos e tal, e ela sempre me indicou livros, sempre. Então eu lembro que o primeiro livro que eu li, a gente morava no Siqueira Campos, aqui em Aracaju, e a minha mãe, a gente morava bem próximo a uma biblioteca municipal, e eu lembro da minha mãe chegar em casa com um livro e dizer, olha, passei na biblioteca, fiz uma ficha e escolhi esse livro pra você. E aí eu li, e eu lembro que o livro era Os Colegas, da Lígia Bojunga. Nossa, eu lembro que eu adorei esse livro, é sobre vários bichos que são amigos. E eu fiquei assim muito apaixonada. Quando eu terminei de ler esse livro, nós fomos juntas até a biblioteca e eu escolhi outro livro. Daí eu já não lembro mais. Mas eu lembro dessa minha visita na biblioteca, de eu andar entre as estantes, assim. Então é muito nostálgico pra mim. Então eu tive sim muito incentivo pra ler. Fiquei muito tempo sem ler. E aí no ensino médio, eu estudei no Dom Luciano, aqui em Aracaju também. E próximo ao Dom Luciano nós temos outra biblioteca municipal que é belíssima, a Epifânio Doria. E aí, o que foi que aconteceu? Eu passei os 3 anos do meu ensino médio indo semanalmente até a biblioteca municipal. Eu nem ia na biblioteca da escola, eu não sei porquê, mas eu gostava de ir para a biblioteca municipal. Eu acho que é o ambiente, lá é muito bonito, é assim uma coisa gigante, é linda, linda, linda. Tinha muita exposição de arte lá. E eu arrastava uma trupe comigo. Era até difícil, quando a gente chegava, eu ia tipo assim com 3, 4 colegas. E eu fazia todos eles fazerem as fichas de empréstimo na biblioteca e eu pegava livro na ficha de todo mundo. Então assim, a gente estudava pela manhã e eu passava muitas horas na biblioteca, a gente ia pra casa de ônibus, era bem longe, e a gente chegava em casa varado de fome, mas aí era sagrado aquelas horas na biblioteca e eles gostavam de ir comigo. Alguns até de vez em quando se arriscava pra pegar um livro pra ler, mas eu é que era a louca. Adoro. Então, aí eu li bastante coisa no ensino médio, bastante mesmo, eu lia bastante. Foi no ensino médio que eu me apaixonei por Graciliano Ramos e por leituras que tratam da Segunda Guerra Mundial, apesar de eu ter muito tempo que eu não leio, mas foi nessa fase que eu me apeguei a esse tipo de literatura. E tá bom, fui pra faculdade. Na faculdade, eu fiz faculdade de História. Na faculdade de História, eu li pouquíssimo. Eu lembro de eu ter lido a saga Crepúsculo enquanto eu tava na faculdade. E eu amei. Amei, 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 amei. Eu chorava horrores. Mas eu tinha muito conteúdo teórico pra ler, era muita coisa, então não dava conta de continuar com a leitura de literatura. E aí
que eu fui para a faculdade de Direito assim que eu terminei a faculdade de História, mas eu não finalizei, eu abandonei a faculdade de Direito. Lá na faculdade de Direito eu fiz duas amigas que também gostavam muito de ler. E aí a gente pensou, vamos fazer um blog de literatura, pra gente falar dos livros, não sei o quê. Eu ficava enchendo o saco delas, e porque eu sempre fui muito sozinha nas minhas leituras, eu tinha poucas pessoas para conversar sobre as minhas leituras. Eu conversava com a minha mãe, só que geralmente nem todo livro que eu li ela se interessava de ler e tal. Aí, não, vamos fazer. E aí eu escolhi o nome Boteco da Leitura, porque eu queria que fosse um lugar descontraído, igual um boteco que a gente senta pra conversar, pra trocar ideia, sem compromisso, sem precisar de fundamentação teórica pra falar de livro. E tá bom, tal. E aí acabou que eu fui seguindo o blog, elas não se interessaram muito, cada um foi pro seu lado. E eu desisti do blog, assim, eu fiquei assim muito tempo sem fazer nada. Eu fiz uma conta aqui no YouTube, minha conta do YouTube, gente, ela é de dezembro de 2012, essa conta do Boteco da Leitura. A minha conta do Instagram também é muito antiga. E fiquei anos com isso adormecido. Aí em 2013, né, em junho, o Miguel nasceu e eu voltei a ler aos poucos. Só que eu continuei lendo e ficando ali quietinha no meu canto. Em 2018, final de 2017, os gêmeos nasceram. E aí eu vi assim, eu perdi as esperanças de voltar a trabalhar. Naquele momento, assim, eu entrei em parafuso, eu surtei real. Eu fiquei muito angustiada. E eu disse, eu preciso fazer alguma coisa que seja genuinamente minha, uma coisa que seja que eu gosto e que não é pra servir a ninguém ou pra agradar ninguém, tem que ser uma coisa minha. Aí eu disse, vou resgatar o Boteco da Leitura, vou botar esse negócio pra andar. E aí em junho de 2018, eu voltei pro Boteco da Leitura. E aí fiquei lá no Instagram, né, até então. E aí agora, em 2021, foi que eu decidi que eu ia botar o canal do Boteco da Leitura no ar. Eu sinto muito por isso, porque eu sinto que eu perdi muito tempo, mas eu entendo também que pra cada coisa tem seu tempo. Então vamos lá, né, estamos aqui agora. E é isso, o Boteco da Leitura nasceu para ser um lugar de bate-papo entre amigos, né? De ser um bate-papo para indicar livros, para pegar indicações de livros, para falar que gostou ou que não gostou, para se empolgar, porque eu sou assim, essa pessoa muito empolgada. Eu sou realmente uma pessoa muito empolgada. Às vezes eu me empolgo demais e não dou conta de administrar o tanto de coisas que eu tomo pra mim nessa empolgação. E eu acho que foi justamente por isso que o Boteco da Leitura passou tanto tempo dormindo, né? Porque eu abraço muitas coisas ao mesmo tempo. E eu trabalhei muito nesse período que o Boteco da Leitura ficou dormindo. E agora eu tenho me dedicado mais a esse espaço aqui, a ele. Tem sido, assim, uma experiência incrível poder dividir as minhas leituras, poder pegar dicas. Gente, vocês não têm ideia do tanto de livro que eu descobri com vocês lá no Instagram, com o tanto de dicas que vocês me passam e o tanto de livros que as parcerias com as editoras, que as indicações, presentes que eu recebo de vocês, de amigas que eu fiz no Instagram, me possibilitou conhecer um universo totalmente novo. E se apaixonar por livros é isso, né? A gente tem uma infinidade, né, de mundos, de pessoas, de personagens para conhecer e para se jogar, para mergulhar. Eu fico muito emocionada quando eu falo de livros, porque é uma coisa que me ajuda muito e que eu sei que ajuda muitas pessoas também. Eu digo constantemente que os livros me salvam diariamente. Me salvam de situações assim, de tristeza, de cansaço, de desânimo, sabe? Quando a gente acha que, ai, não dá, eu não aguento mais. Aí eu tô no limite ali, aí eu vou pra um livro assim que eu sei que é afago no meu coração. Aí eu vou
e pelo menos por alguns minutos, algumas horas, eu fujo dos meus problemas, sabe? E a mente começa a acalmar. Então, é isso. Eu quero que o Boteco da Leitura seja esse encontro. E agora, mais do que nunca, eu preciso deixar claro isso, de que é possível sim a gente ser mãe e ser leitora, né? Talvez não da forma que a gente esperava, de devorar vários e vários livros no mês, mas eu acho que faz parte também de uma maturidade que o Boteco da Leitura tem me dado, de que não é necessário, né? O necessário é a gente ler, é a gente se divertir com os livros, é a gente entender que os livros não servem só para transmitir um conhecimento científico, sabe? Mas os livros, eles ensinam de maneiras assim inimagináveis. Chega a ser poético, né? Meio assim, ai, que bobona. Não, mas não é, gente. É porque ensina mesmo. Os livros colocam a gente em situações que às vezes a vida não coloca. E a gente se prepara para aquilo e entende a situação do outro a partir da literatura. E ser leitora e mãe, né? Hoje o Boteco da Leitura foi resgatado depois dessa maternidade tripla aí. É uma tarefa difícil, né? Eu acho que toda forma de lazer depois da maternidade a gente conquista com esforço e com repetição. Eu acho que é exatamente essa palavra, com repetição. É você constantemente, diariamente, se esforçar e dedicar um tempo para aquele livro que você quer muito ler, sabe? Que você sabe que vai te fazer bem. E assim, uma mãe feliz, né, acaba sendo melhor para os filhos, né? Porque é muito frustrante a gente não conseguir fazer nada pra gente. E a leitura é isso, é uma coisa que eu não abro mão mais. E estamos aqui para trocar ideias. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários como vocês chegaram até o Boteco da Leitura, como vocês conheceram o Boteco da Leitura e o que, assim, a primeira palavra que vem na mente de vocês quando vocês pensam no Boteco da Leitura. Gente, muito, muito obrigada por percorrerem essa jornada comigo, essa caminhada comigo. E um cheiro. Se inscreve aí no canal se você não é inscrito. Deixa seu like, que é muito importante para que esse canal cresça, né? Ele faz com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante, é legal, que tem gente gostando. E é isso. Um cheiro e até a próxima.